Como é que Pedro era um discípulo de Jesus e não era convertido? Afinal, como Pedro se converteu? E como podemos ajudar os Pedros que estão no nosso meio? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Veja o que Jesus falou para Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Nesse texto tão curto, Jesus nos ensina muitas coisas. Quando se peneira trigo ou qualquer outro produto, o que tiver de impureza vai ficar evidente. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ficou evidente que, apesar de Pedro ter deixado a vida de pescador para trás, de ter seguido a Jesus, de ter sido discípulo do Senhor durante 3 anos, Pedro não cria nele. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Assim como Jesus, Satanás também sabia que Pedro não cria no Senhor. Com a gente não é diferente. O inimigo sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as situações que podem nos derrubar. Independente se somos realmente comprometidos com Deus ou se temos uma vida de aparência, mas Deus sabe que o nosso coração é voltado para Ele, o inimigo está ao nosso derredor querendo nos tragar. Veja o que a Bíblia diz a respeito disso. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo usa pessoas, muitas vezes, para expor as nossas limitações, para nos fazer pecar. O inimigo expôs que, apesar de Pedro ser um discípulo, Pedro não era um servo. Nós temos as nossas limitações e tem coisas na nossa vida que ainda precisam ser tratadas. E quando a gente não vigia, o inimigo usa essas situações para envergonhar o evangelho. Sabe aquela reunião de trabalho que do nada um colega lança uma flecha no nosso ponto fraco e ao invés da gente ver o inimigo por trás do colega, a gente só enxerga o colega e revida de uma forma que um servo do Senhor não deveria fazer? Sabe aquele encontro de família que alguém começa a te provocar só para ter o prazer de dizer: ah, não é você que é crente? Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas o Espírito Santo vai te trazer à memória esses tristes momentos em que a gente deveria honrar o Senhor e a gente fez completamente o contrário. E para nos proteger disso, a Bíblia recomenda: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quantas vezes ouvimos isso, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, ou seja, pessoas, e mesmo assim, quando a gente deveria lembrar, a gente não se lembra. Em 2021 foi um ano muito difícil para mim nessa área. No meu trabalho, eu fui provocada diversas vezes e eu deixei o inimigo vencer as batalhas diversas vezes. Porque eu não vigiei, porque eu não priorizei a leitura da palavra e nem priorizei a oração. Eu estava numa carga de trabalho muito intensa, eu estava trabalhando no final de semana, durante a semana eu trabalhava mais de 8 horas por dia, eu não vigiava, eu orava pouco e eu quase não lia a Bíblia. E o resultado disso não poderia ser outro. Eu abri inúmeras brechas para o inimigo atacar meus pontos fracos.
Ele levantou várias pessoas para me provocar e eu revidava em todas elas. Se eu não alimento o espírito, meditando na palavra diariamente e orando diariamente, a carne vai sobressair. As premissas devem ser do Senhor. Se eu sabia que à noite eu estaria exausta, o correto era, antes de começar a trabalhar, eu meditar na palavra e orar ao Senhor. Se eu tivesse feito isso, com certeza as investidas do inimigo teriam sido frustradas. Ao invés de eu enxergar o agir das pessoas, eu estaria enxergando o agir dele. Quando a gente enxerga com a carne, a gente vai agir com a carne. Quando a gente enxerga com os olhos espirituais, os frutos do Espírito vão sobressair, que um deles é a mansidão. Quando alguém me afrontar, ao invés do primeiro impulso ser eu rebater a pessoa, vai ser repreender o inimigo. E aí vai me dar condições de responder conforme a Bíblia recomenda. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu dei um exemplo no trabalho, mas se aplica a qualquer área na nossa vida. Assim como Jesus intercedeu por Pedro, ele também intercede por nós. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quantas pessoas que nós falamos de Jesus e elas resistem e a gente perde a paciência e ao invés de fazermos como Jesus e orarmos por elas, nós as abandonamos. E os Pedros que estão no nosso meio? Aqueles que estão na igreja, que conhecem a verdade, que parecem serem servos do Senhor, mas que na verdade ainda não se converteram. E a nossa reação é julgá-los ao invés de orarmos por eles. Intercessores são fundamentais na nossa caminhada com o Senhor. Às vezes não temos forças para orar por nós mesmos, às vezes estamos vacilando na fé, mas aí Deus levanta alguém para orar por nós, até pessoas que não nos conhecem, e aí repentinamente a gente sente o ânimo voltando. Às vezes quando isso acontece comigo, eu penso logo, alguém estava orando por mim. Como é importante nós orarmos uns pelos outros. Como é importante alguém estar orando por nós, principalmente se estamos como Pedro, vivendo de aparência. O exemplo disso é a minha irmã mais velha. Ela intercedia por mim no período que eu nem servia ao Senhor. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. Eu comento sobre isso nesse episódio. O Senhor tem me capacitado na gravação dos vídeos porque tem pessoas orando por mim. Outro dia eu li um comentário em um vídeo que dizia: você está nas minhas orações. Quem entende a importância da oração sabe o quanto é maravilhoso ler uma coisa dessas. Depois disso eu passei a orar por todos os meus inscritos, por todas as pessoas que clicam em algum vídeo meu, mesmo que tenha clicado por engano, vai receber oração também. E falar em inscritos, se você ainda não é, aproveite e se inscreva. Pedro respondeu a Jesus, mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Após ele ter negado 2 vezes, veja como foi a 3ª vez. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se o olhar diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Jesus estava sendo humilhado, açoitado, tinha uma multidão ao redor dele e ele olhou para a dor de Pedro. Que amor é esse? Não dá pra gente ter a dimensão desse amor de Jesus. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Quando a gente comete um erro grande com alguém, isso dói em nós. Mas quando esse alguém é uma pessoa que a gente ama, a dor é muito maior. Nessas horas, a nossa fé de que nós podemos ser perdoados desfalece. Por isso que Jesus disse que orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse, pela dor que ele ia sentir por ter negado o Senhor. Imagino que Pedro estava se sentindo pior dos homens. A Bíblia diz que o Senhor voltou-se o olhar diretamente para Pedro. Eu creio que nesse momento
Pedro se converteu. Porque com certeza o olhar de Jesus não era um olhar de condenação, era um olhar de misericórdia, era um olhar de amor, porque ele sabia a dor que Pedro ia sentir. Pedro era um caniço rachado, um homem em frangalhos, destruído pela culpa. A Bíblia diz: não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. No terceiro encontro de Jesus com os discípulos, após sua ressurreição, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus estava confirmando que Pedro havia se convertido. Jesus tinha dito: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Nesse momento, ele estava falando para Pedro fortalecer os irmãos, ou seja, Pedro já tinha se convertido. E isso valida o que Jesus falou em João 17. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum se perdeu, inclusive os que não criam em Jesus, como Pedro e Tomé, por exemplo. Veja a oração de Jesus ao Deus Pai. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Uma das missões de Jesus era promover a unidade entre nós. Uma das coisas mais preciosas que existe é um ajudar o outro no fortalecimento da fé. Afinal de contas, somos humanos e estamos sujeitos a fraquezas. Em 2022, uma coisa que ajudou a fortalecer a minha fé foi eu ver um vídeo no Instagram do esposo de uma amiga minha propagando as boas novas de Cristo. O que me deixou mais fascinada é que ele era recém-convertido e ele estava levando a palavra de Deus. E aí eu pensei, ele se converteu agora e já está agindo. E eu, que já tenho muito mais tempo no Evangelho, o que é que eu estou fazendo? Na época eu ajudava na igreja como recepcionista. Foi um trabalho que me abençoou muito, mas naquele momento eu comecei a sentir que eu precisava fazer mais. Eu precisava compartilhar as coisas que o Senhor tinha feito na minha vida ao longo desses anos, assim como o esposo dessa minha amiga recém-convertido estava fazendo. Daí eu coloquei diante de Deus a possibilidade de eu criar um canal no YouTube e o Senhor abençoou. Eu orei ao Senhor em relação a isso porque eu creio que até para trabalhar em prol do reino de Deus, a gente precisa saber qual é a vontade do Senhor. Porque eu preciso trabalhar naquilo que eu vou ser útil e não naquilo que vai me dar mais prazer. Não adianta eu querer cantar no louvor se o Senhor me quer na recepção. Ao invés de eu estar ajudando na obra, eu vou estar atrapalhando. Eu vou estar abrindo brecha para o inimigo estar agindo na minha vida e no próprio ministério. O objetivo do canal é fazer a diferença na vida das pessoas. A princípio era testemunhar o quanto o Senhor foi misericordioso comigo na minha infância, na minha adolescência, no início da minha vida adulta. E hoje, meditar juntamente com vocês na Palavra de Deus. É essa a unidade que Jesus quer de nós, que um fortaleça o outro. O que você tem feito para ajudar os seus irmãos ou aqueles que não conhecem ainda o Senhor? Será que você tem compartilhado com as pessoas as bênçãos que o Senhor tem te dado ao longo desses anos e as coisas que Ele também tem te ensinado? Você não precisa necessariamente criar um canal no YouTube, mas no próprio dia a dia, observando as pessoas que estão à volta,
pessoas que estão precisando de atenção, que estão precisando de um ouvido. Eu comento sobre isso nesse episódio. E nesse Parar para Ouvir, é aí que a gente tem a oportunidade de compartilhar as boas novas do Senhor. Não enterre os talentos que Deus te deu para ajudar outras pessoas. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Agradeço pela companhia. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, dê um joinha, comente, compartilhe. Aquele grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.